Olá, bem-vindo! E hoje vamos começar a analisar um pouco mais a nossa estrutura interior, o nosso poder interior, nossos recursos internos. Há uma citação, eu não sei quem é o autor, ele diz: nós somos seres igual a uma bicicleta que tem 10 marchas, porém usamos apenas uma, 2 ou 3 marchas. O fundamental é aprender a usar todas as marchas, no mínimo a maioria delas. Eu vou colocar para você, na abertura desse nosso vídeo, o meu conceito de programação neurolinguística. Veja aí, programação neurolinguística, a maneira como o nosso cérebro está programado para produzir determinado resultado. A forma como o cérebro está programado ou pode ser reprogramado para produzir determinado resultado. Ou seja, há pessoas que, quando se deparam com uma oportunidade de chegar em frente a uma plateia, algumas pessoas ficam muito motivadas, muito excitadas. Uau! Outras pessoas ficam apavoradas. Muitas pessoas lá ficam apavoradas. Isso não tem a ver com o contexto aqui. Tem a ver com a estrutura mental da pessoa, como ela, ao longo dos anos, se programou para aquele tipo de contexto. Há pessoas que, quando trabalham, por exemplo, como supervisora numa empresa e recebem um convite para ser gerente, a pessoa se apavora e às vezes nem aceita. É um padrão mental que naquele momento dá esse tipo de resposta. Uma estrutura arcaica que foi construída que dá uma resposta assim. Quando eu era bem jovem, eu comecei a estudar inglês, queria aprender a falar inglês, só que eu tinha um bloqueio. Eu estudava e não aprendia nada. Não tinha nada a ver com a questão de aprender a falar inglês. Tinha a ver com meus padrões mentais que acabavam me bloqueando naquela situação. Então, essas programações que nós temos, elas são pontos que nos movem e são também barreiras, às vezes quase intransponíveis, que assassinam os nossos sonhos. Essa é a verdade. Por isso, quando se fala em programação neurolinguística, curso de programação neurolinguística, essa expressão não é bem correta. A forma correta é curso de reprogramação neurolinguística, porque programados todos nós estamos. Nós estamos programados para todas as situações. Um curso apenas faz uma reprogramação neurolinguística para direcionar a nossa estrutura de forma que nos dê suporte para realizar nossos sonhos e não nos bloquear, como muitas vezes acontece. Eu quero colocar para você, hoje, aqui, nesse vídeo, a nossa estrutura mental de tomada de decisão. Eu espero que você capte bem isso, porque isso é fundamental em todas as áreas da nossa vida. O impacto profundo que essa estrutura produz nos nossos resultados. Na vida, nós produzimos resultados. Do que é que dependem os resultados que nós produzimos na vida? Depende de quê? Claro, comportamentos. Nós temos comportamentos, esses comportamentos geram resultados. Muito bem. A ideia aqui é entender a nossa estrutura mental numa tomada de decisão. O que precede um comportamento? Dentro da nossa estrutura mental, o que precede um comportamento? Sim, a ação é o comportamento, para gerar o resultado. Por exemplo, você sente sede. Se você sente sede, o que você faz? Toma água. Comportamento, resultado. Agora, lá na sua mente, o que acontece antes da ação de tomar água? O sentimento da sede. Sim, o cérebro enviou uma mensagem para o corpo enviou uma mensagem para o cérebro: preciso me hidratar. E aí surge a sede. O fato de alguém sentir sede não quer dizer que ela tome água. Por exemplo, a pessoa está no cinema, metade de um filme e não tem água lá, ela não vai sair para tomar água, ela deixa para tomar água depois. Então, o que tem que acontecer para realmente tomar água? Pense bem. Claro, parabéns, decisão. Você tem que decidir. Houve uma decisão que gera o comportamento e o resultado. E antes da decisão, o que acontece na nossa mente? Antes de decidir algo, o que a gente faz? Faz uma avaliação. Isso. Aqui é a nossa estrutura mental para praticamente tudo. Nós funcionamos assim. Por que você já fez os cursos que fez? Por isso aí, você avaliou, fez escolhas, decidiu e fez esses cursos. Por que nós compramos as coisas que compramos? Por isso aí. Por que nós estamos vestidos da maneira como estamos vestidos? É por isso aí. Por que agora nós estamos aqui? Por que as pessoas casam? É assim, nós funcionamos assim. Qual é a pergunta básica aqui?
qual é o item básico dos 4 aí. Qual é o item que faz toda a diferença? Decisão, claro. Se você decidir na vida, você consegue praticamente qualquer coisa. Agora, o que precede uma decisão? A avaliação. Excelente. Avaliação. Avaliações inteligentes geram decisões inteligentes e resultados e comportamentos e resultados adequados. Uma avaliação equivocada, uma avaliação burra, gera uma decisão equivocada e um resultado equivocado. A avaliação é o diferencial na vida das pessoas. E o problema é que essas estruturas arcaicas estão presentes nessas avaliações e muitas vezes fazem a gente puxar o freio de mão quando na verdade a gente deveria ir. Esse que é o grande problema. Imagina uma situação assim. A pessoa está assistindo uma palestra. Tem 100 e poucas pessoas lá assistindo a palestra. Num dado momento, o palestrante fala algo que a pessoa não entende ou não fica claro para a pessoa. Nesse caso, o que tem que fazer? Perguntar, claro, pergunta e responde. É muito simples. Só que perguntar é o terceiro item na estrutura. Antes de perguntar, tem 2 itens, avaliação e decisão. E se na avaliação começa a surgir aquele diálogo interno, pois se eu for perguntar agora, vai atrapalhar a exposição. Se eu for perguntar agora, de repente, eu não sei me expressar direito, o cara não vai entender, vai complicar mais ainda. Se eu for perguntar agora, de repente essa é uma pergunta um tanto idiota, e o pessoal vai ficar olhando, poxa, o cara vem aqui fazer essas perguntinhas, brincadeira, né? Onde é que nós estamos? Se eu for perguntar agora, com essa voz horrorosa que eu tenho, o pessoal diz, olha a voz do cara, avaliando dessa maneira, qual vai ser a decisão? Não perguntar. E nós sabemos que cada omissão reforça nossas inseguranças, enquanto que cada ação reforça a autoconfiança. Nós somos bons naquilo que praticamos e não naquilo que nós nos omitimos. Essa é a realidade. E a avaliação que é determinante nessas situações. Ela nos move ou puxa o nosso freio de mão. As avaliações. Pensa numa pessoa, por exemplo, que para você é um mala. Sabe o que é mala, né? Isso, esse que apareceu estampado na sua mente agora. Por que ele é um mala? Porque ele tem um padrão mental que faz ele se avaliar e avaliar as possibilidades de uma maneira que leva ele a fazer certas escolhas e ser uma pessoa assim. Agora pense em alguém que para você é um modelo inspirador. Diz, esse vai. Por que ele é assim? Porque a forma de se avaliar e avaliar possibilidades dele é que leva ele a fazer essas escolhas e ser uma pessoa assim. Então, a diferença do mala para o modelo inspirador está nas avaliações. Isso que faz toda a diferença. Nós temos que ser mestres em avaliações. Veja algumas situações assim pontuais. Eu trabalho com pessoas individualmente que às vezes me procuram e estão com um problema muito sério. E a tendência nessas situações é colocar em fatos externos as causas dos seus problemas. Então ela se sente como efeito de alguma situação adversa. Qual é o meu desafio? É ressignificar essa percepção da pessoa, ajudá-la a se sentir parte do que está acontecendo. Quando ela também se sente como causa, ela sai do efeito e vem para a causa, ela começa a perceber diferente. E ela começa a se reconectar com o poder, que ela tem que agir. E aí ele diz, agora deixa comigo, agora eu vou. Também eu trabalho muito dentro de empresas, cursos em compra, e às vezes eu estou fazendo um exercício e eu peço para as pessoas colocarem assim. Anote aí quantas ideias novas suas a empresa implantou no ano que passou. Aí as pessoas começam a anotar e alguns falam assim, ideias novas minhas? Nenhuma. Aqui não adianta. Eu já apresentei 500 ideias, não aproveitaram uma. Aqui as pessoas não aproveitam as ideias da gente. Não funciona. Essa pessoa está pensando numa posição de efeito ou de causa? Efeito. O que é que eu vou fazer? Eu já dei 500 ideias, não aproveito ideias. O que é que eu vou fazer? Agora traz essa pessoa para uma posição de causa. Eu dei 500 ideias, não aproveitaram nenhuma. O que significa isso? Claro, é possível que as ideias não sejam adequadas, então eu tenho que começar a avaliar melhor, escolher ideias melhores. Agora, a principal razão provavelmente é eu sou um péssimo vendedor. Eu já dei 500 ideias, não aproveitaram uma. Eu não sei vender as minhas ideias. E se tem uma coisa que nós temos que ter, uma competência que nós temos que ter na vida, é sermos bons vendedores. Nós passamos pela vida vendendo. Então eu tenho que ser um bom vendedor. Eu tenho que me qualificar para ser um bom vendedor. Se eu sou um bom vendedor, de uma forma ou de outra, algumas das ideias passam. Eu vou fazer passar.
Eu vou patrolar, vou atropelar, mas eu vou fazer as ideias passarem. Isso é, então, a questão de causa. É de ajustar, é uma questão de... Tudo isso é avaliação. Avaliação. Vamos ser mestres nas avaliações e isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu vou, no decorrer desses vídeos, a tratar muito mais sobre isso, porque essa é uma parte determinante para que a gente realmente possa fluir melhor e produzir resultados e ter mais qualidade de vida, que é o nosso objetivo. E já que estamos falando em poder, então use todo o teu poder para fazer do dia de hoje um dia muito, muito, muito especial. Faça isso também amanhã, faça isso depois de amanhã, faça isso todos os dias da tua vida. Ou seja, seja generoso com você, seja generoso com a vida. Faça a escolha mais inteligente. Escolha viver com paixão. Um forte abraço e até o próximo.